interessante? Se você não consegue ver o panorama todo, relaxa, é porque você ainda não levantou voo. Agora experimenta levantar voo aqui hoje, você vai ver em outra perspectiva, em outro modo de enxergar. É bonito isso. A pergunta que a gente tem que encarar e nos incomodar aqui hoje é: se Deus te fez para voar, por que você não sai do chão? Se Deus te fez para voar alto, por que se contentar com esse voozinho raso abaixo do radar? Está tentando esconder o quê? Se Deus te deu o voo da águia, para que fazer voo de traficante? Se Deus te fez para os voos mais potentes, por que temer os ventos? Se são neles que a gente aciona as potências do nosso voo. Talvez Deus esteja dizendo para uma pessoa que hoje: eu quero potencializar as tuas asas. Então desfrute do seu voo. Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler no capítulo 40, os versos 29 a 31. Isaías 40, do 29 ao 31. É o texto que Deus colocou no meu coração para a gente refletir essa manhã. Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer ao pastor Clóvis e toda a diretoria da igreja pelo convite de estar com vocês aqui nos dois momentos, né? Ontem, sexta, e ontem no seminário com os homens, e essa manhã desfrutando desse tempo com vocês. É sempre bom estar aqui. Que Deus abençoe cada vida, cada família. E a gente vai refletir sobre um texto que, de certo modo, vocês conhecem, já ouviram, já falaram muitas vezes, mas eu queria essa manhã mostrar outros ângulos, outras percepções, para a gente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Isaías capítulo 40, do 29 até o 31. Eu vou ler numa versão diferente, uma versão que foi feita por um pastor chamado Eugene Peterson. Chama-se A Mensagem. Alguém conhece? Ou tem? Alguns aí tem. A Mensagem é uma versão que foi feita com muita densidade pastoral. Foi feita em 40 anos de ministração de palavra nos púlpitos da igreja do pastor Eugene Peterson. Então, no mínimo, é bom, não é? Um texto um pouco mais poético, que pensa um pouco menos naquelas palavras antigas. É um texto mais fluido, vamos dizer assim. Então, acho que capta muito bem o que o texto de Isaías quer dizer. Isaías 40, a partir do 29. Ele fortalece os que estão cansados, renova as forças dos que desistiram, pois até os jovens se cansam e desistem. Os jovens, na flor da idade, tropeçam e caem, mas os que esperam no Eterno renovam suas forças, abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Amém. Não é melhor do que fatigarão? Não é? Não é melhor quando a gente fala jovens do que mocidade? Não parece que sai um pouquinho do cheiro de parafina de gaveta? Queria trazer vocês essa manhã a relaxarem aqui hoje. Amém? Às vezes nossos cultos têm um clima pesadão, não tem? Negócio esquisito, parece que a qualquer momento um apocalipse vai acontecer. Eu tive numa ceia recentemente que a sensação que eu tive é que estava velando Jesus. Culto triste, esquisito, um povo chorando, pedindo perdão, misericórdia, não é? Claro que isso tem que existir entre nós, né? Mas eu queria hoje te levar a desfrutar da capacidade que Deus nos deu de voar. Amém? Se eu tivesse que botar um tema, essa mensagem seria: desfrute das suas asas. Pode ser assim, irmãos? Queria que você refletisse por um momento na potência desse verbo aqui, ó, desfrutar. Desfrutar é um verbo, exige essa ação de querer fazer isso. Uma coisa profunda, bonita. É que a gente vive num tempo que é tão pesado, como eu disse para vocês, tão complicado, tão esquisito, que parece que tudo está fadado só aquilo que é ruim. Já viu aquela pessoa que passa o dia inteiro assistindo aqueles programas de televisão lá da Atena, né? Ele não consegue nem te cumprimentar com a paz, com medo que você roube a carteira dele? Eu queria que você lembrasse que você
tem abismos na sua caminhada, mas graças a Deus você tem asas, e quem tem asas não teme abismos. Escute uma coisa aqui, ó. Desfrutar é sentir prazer, é gostar do que está experimentando. Na linguagem de Eclesiastes, é bem interessante, Eclesiastes 9:7 diz assim, ó: coma com prazer a sua comida. Desfrutar é isso, é comer comida com prazer. Aí crente se interessa pelo assunto, fala a verdade. Domingo, chegando meio-dia, aí eu acertei, né? A gente ter a ideia do desfrutar da comida, de gostar do que está comendo, de participar daquilo. O desfrutar, principalmente no âmbito do comer, vai muito além do prato pronto, tem a ver com a expectativa do que se vai cozinhar, a mágica da cozinha. Cozinha aparentemente é um lugar perigoso, né? Rala, bate, corte, óleo é quente. Não é muito bom visitar a cozinha na hora da violência do fazer. Mas ela termina como graça do comer, beleza do desfrutar. Queria que você saísse daqui hoje com a certeza feliz de que Deus te deu raízes, mas Ele também te deu asas. Desfrute das suas asas. O que é comer com prazer a comida? Desfrutar. É você estar de verdade onde você estiver. Presença com hiperpresença. É você estar aqui de verdade. Sabe aquela coisa estranha que às vezes parece que a gente veio arrastado para momentos de cultos e participa de agendas de cultos intermináveis, onde a gente canta as mesmas coisas, expulsa de vez em quando umas lágrimas forjadas e faz uma emocionalidade canalha? Queria que hoje não fosse assim, que você saísse daqui desfrutando das suas asas. Se Deus te deu asas, é porque sabe que você pode usá-las, não é? Porque Ele te daria algo que você não pudesse usar. A arte de desfrutar é parte da estética espiritual da apreciação, é coisa de Deus. Eu estava olhando na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, olha que bonito, capítulo 1 de Gênesis. Se você olhar versículo 4, versículo 10, versículo 12, versículo 18, 21, 25 e 31, 7 vezes, Deus vai dizer: e viu Deus que era bom. Olha que coisa tremenda, eu não sei você, mas se tem uma coisa que me alegra, é saber que o Deus a quem eu amo e quero servir na Bíblia, realizada. Quer ver uma coisa interessante? Alguém disse que se você olhar bem, você vai enxergar o outro lado daquilo que você faz questão de fingir que não existe. Não é verdade? É saber que o Espírito de Deus está trabalhando em nós em níveis que a gente não tem acesso, mas sabe que estão acontecendo. Quer ver que interessante? Se você não consegue ver o panorama todo, relaxa, porque você ainda não levantou voo. Agora experimenta levantar voo aqui hoje, você vai ver em outra perspectiva, em outro modo de enxergar. É bonito isso. A pergunta que a gente tem que encarar e nos incomodar aqui hoje é: se Deus te fez para voar, por que você não sai do chão? Se Deus te fez para voar alto, por que se contentar com esse voozinho raso abaixo do radar? Está tentando esconder o quê? Se Deus te deu o voo da águia, para que fazer voo de traficante? Se Deus te fez para os voos mais potentes, por que temer os ventos, se são neles que a gente aciona as potências do nosso voo? Talvez Deus esteja dizendo para uma pessoa que hoje: eu quero potencializar as tuas asas. Então desfrute do seu voo. Amém até aqui? Eu queria refletir com vocês sobre o ato de desfrutar das nossas asas, a partir de algumas verdades que a gente não pode esquecer se quiser desfrutar. Primeiro, as asas são nossas, mas o céu e o vento são de Deus. Guarde isso. Se tem uma verdade libertadora para crente é compreender: eu tenho asas, mas eu não tenho o céu. Tanto o céu quanto o vento não são meus, são realidades de Deus. Jamais se esqueça dessa verdade. Nós voamos numa realidade emprestada, não é nosso. Não somos donos de nada. Portanto, a palavra-chave aqui essa manhã é gratidão. A gente voa numa realidade emprestada. Aí se você acha estranho viver numa realidade emprestada, até porque a nossa realidade de empréstimo não é lá essas coisas todas, né? Crente costuma tomar posse daquilo que é emprestado, né? A gente tem um Deus que viveu de empréstimos. Eu acho tão interessante olhar a trajetória de Jesus. Jesus, enquanto esteve aqui, não sei se você lembra disso, mas ele viveu grande parte da sua vida aqui pegando coisas emprestadas. Ele pegou um barco emprestado para pregar, não é? Ele pegou um jumentinho emprestado para entrar na cidade. Ele pegou um terraço de uma casa emprestado para fazer um jantar. E Jesus é o único caso da história do mundo a pegar um túmulo emprestado e devolver.
Porque Ele é o Senhor da ressurreição. E Ele desfruta a vida, a graça e a experiência do viver. A gente voa, mas numa realidade emprestada. Esse céu não é nosso, ainda bem. Se fosse, a gente já tinha colonizado e botado taxa para pagar, não é? Agora olha que interessante, a gratidão é memória do coração. Só voa bem e feliz quem consegue agradecer. Em Êxodo, capítulo 19, verso 4, Deus lembra para Israel sobre o primeiro voo fora da rotina da escravidão do Egito. E Deus faz uma pergunta: vistes o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim? O que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim: eu tirei vocês do deserto, onde vocês só tinham pó, estavam cobertos do pé à cabeça de pó do Egito, levantei vocês com asas como águias e coloquei no céu, logo trouxe vocês de volta a mim. Olha que tremendo, irmãos. Quanto mais a gente levanta voo, mais perto de estar de Deus a gente consegue. Essa que é a beleza do processo. O texto inteiro aponta para Deus. Deus libertou o povo, Deus venceu o faraó e os seus exércitos, Deus carregou o povo nas suas asas, que foi o primeiro voo, e Deus trouxe de volta o povo a Ele mesmo. Ou seja, a gente voa num céu de Deus, nossas asas são levadas pelo vento de Deus, na linguagem de Paulo, dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. É que a gente é metido, irmão. Metade de um voo a gente acha que é porque a gente é bom. Não é? A gente dá testemunho que a gente tem potências, a gente conhece plano de voo, essa coisa toda aí. Só que aí vem Deus e diz: no meu nível de céu não. No meu nível de céu eu abro o céu a hora que eu quiser, fecho a hora que eu quiser, não é? Ou seja, no céu de Deus os nossos voos não são voos apenas para que a gente se gabe do que a gente tem. São voos para que a gente volte cada vez mais perto dele. E eu lá de cima olhe em perspectiva tudo o que está acontecendo aqui. Desfrute da graça, porque é por causa da graça que nós, pecadores, ainda podemos voar. Nós, pecadores, somos espíritos de gravidade. A gente é puxado para baixo, a gente só cai. Mas quando a graça entra e liberta desse peso, a gente sobe. E quanto mais sobe, mais próximo da graça a gente fica. Se Deus te fez para voar, Ele deve apreciar a vista. Você já parou para pensar nisso aqui? Ó? Imagina você voando e Deus dizendo: que coisa linda. Ele aprecia a vista. E viu Deus que era bom. Estava lendo um livro onde o escritor, no meio do livro, o livro inteiro tem um personagem que só corre, passa correndo o tempo todo. Aí de repente, lá pelas 300 e tantas páginas, alguém pergunta para esse personagem: por que é que você corre? Ele responde: porque a divindade me fez para correr. Então enquanto eu corro, Ele se alegra no propósito cumprido. Deus te fez para quê? No que é que Ele se alegra quando vê você? Paulo diz em Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo. Agora pensa numa lógica reversa. Se é possível pelas nossas ações entristecermos o Espírito Santo, também é possível alegrá-lo. E como é que a gente faz isso? Vivendo os mais esplêndidos voos e desfrutando do céu da graça. E dizendo para Ele: se essas asas estão aqui, é para a Tua glória, é para o Teu louvor, é para a adoração do Teu nome. Agradeça essa manhã pelo presente de voar. Amém? Não acontece de vez em quando a gente vê alguém crescendo, Deus abençoando, a gente fala: fulano está voando, não é? A gente também, é que a gente não percebe. Só para apreciar essa vista a gente tem que estar lá também. É nesse nível que Deus está te levando aqui hoje, a apreciar a vista, sabendo que o seu voo é feito numa realidade emprestada. Nunca se esqueça disso. No dia que você esquecer que o céu onde você está voando não é seu, mas é de Deus, a queda é fatal. Por isso que muita gente, quando cai, nunca mais se levanta, porque não mediu a distância. Amém, irmãos, até aqui? Segunda coisa, olha que interessante. Nossas asas, por incrível que pareça, podem ser os nossos pés. Eu sempre louvo a Deus pela sabedoria de Deus. Ele vem, ministra uma palavra no meu coração lá em casa. Aí eu chego aqui, pastor Elben praticamente fala esse segundo tópico aqui. Olha que interessante. É bem nessa pegada que eu até mostrei para meu filho. Olha aqui, ó. Mesma coisa. Quer ver que interessante? O texto de Isaías que a gente leu tem uma construção metafórica bem interessante. O versículo 31 diz assim, ó: termina usando imagens do caminhar e não do voar. Percebeu isso aqui, ó? Os verbos que Isaías usa são correr e andar. O profeta muda a imagem, não mais as asas das águias, mas os pés dos jovens. Você percebeu isso no texto? Ele começa falando de asas de águia, do nada ele chama os jovens e começa a falar sobre correr e andar. Isaías percebe uma verdade que é intrigante: não existe tropeço no voo. Já parou para pensar nisso? Isaías está falando de águia,
Só que ele quer enfatizar o problema do tropeço. E ninguém tropeça voando. Então ele tem que botar a gente no chão de novo. E ele faz isso pelos jovens. Até os jovens tropeçam e caem. Ou seja, só tropeça quem anda. E geralmente quem corre tende a cair. Aliás, é por isso que Isaías usa nesse momento a figura do jovem. Porque a figura do velho é um negócio mais interessante, o idoso. Eu acho maravilhoso. O idoso começa a andar mais devagar. E não é porque as pernas estão cansadas, como as pessoas costumam dizer. Isso aí é desculpa. É porque o idoso descobriu uma verdade maravilhosa da vida. Para que correr se eu posso cair? Não é melhor chegar? Demora um pouco mais, é mais devagar, mas eu chego. E inteiro, né? O jovem chega todo ralado, arrebentado, destruído, cheio de casca de ferida. Eu não, chego inteiro, não é? Você já viu como é que é mais interessante estar perto de um idoso? Fala menos. Quando fala, tem uma carga de sabedoria que você fala, rapaz, de onde você tirou isso? Da vida, irmão, da vida. Não é? Pode ver que quando acontece o oposto é terrível. Como é ruim estar perto de um idoso que reclama o dia inteiro, que aí tem carga de reclamação acumulada há anos. Os nossos pés podem ser as nossas asas essa manhã. Escuta bem o que eu vou dizer a você aqui, ó. Nem sempre, presta atenção aqui, ó. Nem sempre nós estaremos no nível do voo. É importante lembrar disso aqui. Nem sempre, mas sempre estaremos com os pés no chão. Nem todo mundo é águia, mas todo mundo é filho e filha amados do Pai. Por isso que eu não posso chamar as pessoas para voar nesse exato momento, no mesmo nível que eu estou voando. Até porque eu não sei o que é que Deus está te ensinando no nível que você está. Eu tenho um amigo filósofo que é meio doidão. Uma vez a moça perguntou para ele, você pode orar por mim? Ele falou, de jeito nenhum, não vou me meter entre você e Deus. Não faço ideia do que Deus está fazendo com você aí. Mas é bom, gente, prestar atenção quando a metáfora mudar. Quando as nossas asas forem os nossos pés, algumas precauções precisam ser tomadas. Por exemplo, se essa manhã você for esse alguém aí que está nessa dimensão dos pés, para depois usar as asas, aprende isso aqui, ó. Cuidado com seus caminhos, evite trilhas, atalhos, fugas, evite ir com os pés dos outros e não com os seus. Acho tão tremendo quando Jesus chega lá na última ceia e começa a lavar os pés dos discípulos sem falar nada para ninguém. O que Jesus faz é irritantemente maravilhoso. Ele está no lugar de anfitrião da mesa e do nada ele se levanta, sai. Até porque tudo que Jesus queria naquele momento é que um dos discípulos tivessem percebido a falha. Aliás, todo mundo quer liderar, mas ser líder é perceber falhas. E isso pouca gente quer. Tudo que Deus queria, Jesus naquele momento, era que um dos discípulos percebesse. Porque antes de comer, ou pelo menos no final, nunca no meio do ato de comer, até da refeição, até porque é anti-higiênico, né? Eles comiam com a mão. Tinha que ser lavado os pés. Ninguém lavou os pés. Está todo mundo comendo já, com os pezinhos sujos debaixo da mesa. Tudo que Jesus queria que um dos discípulos dissesse, mestre, dá licença, nós já começamos a comer e eu percebi que ninguém lavou os nossos pés. Me permites a honra de lavar os teus pés? Nenhum deles. Aí o texto diz assim, ó, advérbio de tempo, enquanto comiam. Ou seja, estão comendo, rasga pão daqui, rasga pão de lá, está comendo. Jesus simplesmente pensa, não vão fazer, não vão fazer. Então ele se levanta e sai. Quando ele volta, pensa no susto. É impossível produzir em nós hoje, século 21, a força teatral do momento. Imagina, todo mundo paralisa. Acho que quem estava mastigando parou. Jesus chega, está vestido do pior tipo de escravo, está com uma toalha em volta da cintura, uma bacia cheia de água, e ele não diz, graças a Deus que Jesus não diz frase de crente. Ele não fala, irmãos, eu fui ali agora porque eu tive uma revelação. Eu tenho que lavar os pés de vocês. Ele não fala, ele não diz as tosquices que a gente diz. Ele não fala assim, ó, gente, eu senti um negócio aqui, eu tenho que lavar. Não. E também não fala assim, eu vou falar um negócio aqui agora, eu vou fazer um ato profético. Entre ato profético e ato patético, a distância é pequena. Jesus só faz, essa hashtag só vai a dele. Ele chega e simplesmente começa a lavar os pés do primeiro. E graças a Deus que a Bíblia não diz quem é o primeiro. Começa a lavar. E à medida que ele vai lavando, Pedro vai bugando. Pedro está ali pensando, não vai fazer isso não, não vai fazer. Porque olha a lógica de Pedro. Se ele como anfitrião desce e lava os pés do convidado, quando eu for anfitrião eu vou ter que fazer. Mas Jesus não mexe nisso não. Deixa tudo como está. Quem manda, manda. Quem obedece, obedece.
Só que Jesus vem e diz: Pedro, eu quero lavar os teus pés também. Ele fala: o senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus é radical: se eu não te lavar, você está fora, eu corto você. Aí Pedro faz o que os crentes fazem. Pedro tenta espiritualizar o momento. Ah, Senhor, entendi, tremendo. Então lava tudo, Senhor, olha que beleza, lava de uma vez, eu quero mergulhar no teu espírito. Jesus disse: não, Pedro, você não entendeu, foi nada. Você vai entender lá na frente ainda. Eu não estou preocupado com a tua cabeça, porque já está limpa pela palavra, o teu pensar. Nem com o teu fazer, porque já está limpo pela palavra. Hoje eu não quero tua teologia, nem a maquinária que você usa. Hoje eu quero os teus pés, ritual doméstico. Porque hoje, Pedro, não me importa o teólogo nem o pastor. Me importa o homem, marido e pai. Quero saber os caminhos por onde você veio. Se eu tiver acesso aos seus pés, eu sei as tuas curvas, as tuas entradas, as tuas saídas. E se eu não puder tocar nos teus caminhos, você não anda comigo. Eu sou o caminho. Olha como é sério. Cuidado com seus caminhos. Não despreze as sinalizações do percurso. É bom ler as placas, irmãos, não é? Com calma, devagar. Até 100 Deus guarda. Acima de 100 Ele aguarda. Não ande sozinho. Se Deus hoje usar os teus pés enquanto asas, aprenda a andar junto. O texto todo de Isaías é no plural. Os jovens se cansam. Não dá para andar sozinho. É que tem crente que tem mania de achar que ele é uma espécie de 007 da glória. Ele vive como agente secreto do reino. Não tem. Uma das coisas mais irritantes e ao mesmo tempo tremendas da fé cristã é a experiência comunitária. A igreja está aqui para esfregar na minha cara que o reino não quer dizer uma coisa exclusiva minha. O reino de Deus é essa glória de estar junto com os irmãos que estão comigo todos os dias, que erram, falham, cantam desafinado, dão problema, são filhos do conflito. Mas o combo do caos Deus batiza de igreja e chama de minha. Por isso que a gente voa. Olha que interessante, Isaías sabia bem a importância dos nossos pés. Nem sempre a beleza vai estar nas asas, mas também pode estar nos pés. Lembra do pastor Elber, Isaías 52:7? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Irmãos, Deus tem umas coisas que eu acho tão tremendo, umas antilógicas. A gente é apaixonado pelas asas, aí Deus fala: então os pés também são. E se tem uma área da gente que não é tão bonita, são os pés. Fala a verdade. Não tem gente que é linda, quando chega no pé, fala: meu Deus. Não é? Você já viu gente esfregando aquele negócio no pé para tirar metade do pé? Aí vem Deus e diz: os teus pés, quando os caminhos deles são caminhos de graça, de evangelização, de abrir portas, de salvar vidas, eles são a parte mais bonita de você. Como são belos os pés dos que andam pelas montanhas anunciando o reino. Olha que tremendo, ele está dizendo: eles sobem nas mais altas montanhas anunciando o reino. E se cair, tem asas, então ele vai voar, de qualquer jeito. Lembrem-se, a gente não anda no escuro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Desfrute das suas asas, mas também desfrute dos seus pés. Terceiro, pare de rastejar. Amém? Escute o Espírito Santo de Deus ministrar isso ao seu coração aqui hoje. Para de rastejar. Isso aqui é um imperativo da graça. Escute uma coisa aqui, ó. Isaías coloca duas ações na jornada dos jovens: correr e andar. E ele faz isso aliado a duas grandes potências. Nem se cansam e nem ficam exaustos. É interessante a construção da frase: correr e não se cansar, andar e não ficar exausto. Não há nem sequer a menção ao ato de rastejar. E tem gente que realmente parece que quer vir rastejante, aquela coisa esquisita, vazia. O texto de Isaías vai do voo da águia ao andar dos jovens. Ou seja, mas não fala em nenhum momento sobre rastejar, que geralmente é uma imagem diferente. Porque se você rasteja, a metáfora para você não pode ser mais da águia e nem do céu, mas chega muito perto da serpente. Não é? Irmãos, deixa eu fazer um parêntese complicado. Como eu venho muitas vezes aqui, vocês que me convidam, eu vou me sentindo à vontade, vai ficando perigoso, mas presta atenção. Sabe aquele crente que tem festa na família, ninguém convida ele? Não é porque você é tão tremendo que eles não te convidam. Às vezes é só porque você é chato. É aquele que fica lá de braço cruzado, julgando todo mundo. Lá dentro é Deus me livre, mas quem me dera. Mas por fora fica, né? Olha aí, sangue de Deus tem poder, cruz, né? Eu queria que você lembrasse aqui hoje de uma outra realidade que Deus pode te dar. Irmão, como é tremendo saber que você foi chamado por Deus para voos, para outras realidades, para dimensões mais profundas, águas mais profundas.
Para que se contentar em rastejar e ser a cobra da família? Em meu nome pegarão nas serpentes. O que significa isso? Cumprimentar uma cobra. É da paz do Senhor para um doente desse, não é? Quer ver uma coisa que é sério? Isaías está escancarando para a gente aqui a maldição do pó, lá de Gênesis 3,14. A serpente, Deus diz a ela: rastejarás, pó comerás todos os dias da tua vida. E o homem veio de onde? Olha a maldição de Deus para a serpente: vai correr atrás desse povo aí a vida toda. Por isso, em nome de Jesus, o que Deus está te dizendo aqui hoje é: pare de alimentar o inimigo. Se o diabo estiver te perseguindo, que ele morra anoréxico, porque não vai encontrar em você nenhum pingo de comida, até porque você vai estar longe do pó, vai estar nas asas do Altíssimo, subindo com asas como águia, nos lugares mais altos de Deus. Existem algumas verdades libertadoras que a gente tem que aprender nesse ponto. Quer ver? Você não pertence à mesma natureza das cobras, então pare de rastejar. Você não foi feito para arrastar-se pelo chão dos paraísos perdidos. Pare de rastejar. Você não precisa destruir o paraíso de ninguém, a menos que você queira passar o resto da vida comendo poeira. Deus te trouxe aqui essa manhã para lembrar que a diferença do pó que viemos ao pó que somos é que hoje somos um pó amado por Deus. Isso muda tudo. Amém? Se você está nervoso, está com raiva, é melhor ficar esperto. Começou a rastejar. Deus te trouxe hoje para lembrar de uma coisa que é mais linda de tudo. Olha que tremendo. Escute a voz do Espírito Santo lhe dando uma ordem sagrada. Você não foi feito para o chão. Você foi feito para ficar de pé e olhar para o autor e consumador da sua fé. E o convite que ele faz a você é outro: vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados, abatidos, e eu vos aliviarei. É maravilhoso. O cenário hoje para a gente aqui é o seguinte, ó. Alguns estão alçando voos. É como se Deus nos mostrasse aqui agora em perspectiva. Imagina Deus olhando lá de cima, lá do nível que Ele está, e olhando para a gente aqui agora. Ele vai ver gente aqui que está alçando os voos mais bonitos. Ele vai ver alguns que estão correndo, outros que estão andando. E por incrível que pareça, deve ter alguém aqui rastejando. Só que pelo poder da palavra, hoje, todos nós aqui vamos nos colocar de pé e vamos nos levantar do chão do fracasso. Não porque a gente é bom, mas porque a ação de Deus para a gente é sempre libertadora. Ele está sempre com a chave da vida na mão. Ele é sempre o Senhor da história. Voa, corra, ande, mas pare de rastejar e se levante para sair daqui novo, completamente transformado, completamente transformada para a glória de Deus. Isaías no versículo 30 coloca uma imagem que é angustiante. Ele diz assim, ó: os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Isso serve como um lembrete. Seja qual for a altura ou a intensidade do seu voo, lembre-se, o chão é o limite. É importante ter isso na mente. Nunca pense que você é mais forte do que o chão. Aos pássaros feridos que estejam aqui essa manhã, o Espírito Santo tem 3 coisas a dizer, evocando Mateus 14, 27. Coragem, não temas, sou eu. É Deus dizendo para você: se você não puder voar hoje, descanse no abraço que existe no ninho. Isso aqui é o ninho das águias. É o lugar onde o Espírito de Deus ajusta suas asas, acerta a sua visão. Porque o ninho é um lugar de descanso, não de morada eterna. É tempo de voltar a voar. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Eu quero orar com você. Obrigado, Deus. Obrigado por estarmos aqui essa manhã e termos esse direcionamento do Teu Espírito sobre a potência das nossas asas. Que ninguém saia daqui, Senhor, sabotando as próprias asas. Que ninguém fique aparando as pontas das asas. Que ninguém fique se sabotando o tempo todo, Pai. Mas que saiam daqui hoje assumindo quem são, voando no céu dos Teus propósitos. Que a gente saia daqui, Senhor, para se tornar de algum modo aquilo pelo qual o Senhor projetou, amou e apreciará quando a gente estiver em ação. Nos ensine a desfrutar essa manhã. Que a gente saia daqui para desfrutar vida, para desfrutar dos voos, de pés belos que andam nos caminhos da Tua graça. E que aqui, Senhor, essa manhã, a gente faça um pacto, uma aliança com o Teu melhor. E o Teu melhor é Cristo.
e ele se estabelece em nós. Obrigado, Deus, por cada vida aqui essa manhã, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Conheça agora a Biblioteca do Pregador, a biblioteca cristã mais completa do Brasil, com mais de 10.000 sermões, enciclopédias, teologia sistemática, mais de 20 bíblias de estudo, 6 comentários bíblicos, um grupo exclusivo com mais de 9.000 livros para download. E você adquirindo hoje, você ganha um curso de homilética, a arte de pregar e um kit infantil. Clique em Saiba Mais.